Irmãos, abra sua Bíblia comigo nos livros de 2 Coríntios, no capítulo 12. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos ler apenas um versículo, mas vamos passear por todo o capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 9. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos repetir juntos? A minha graça te basta. Mais uma vez? A minha graça te basta. Feche seus olhos por um instante. Apresente ao Senhor esse tempo que você vai passar aqui na igreja. Que Ele fale ao seu coração, que Ele ministre em você aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja. Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, meu Deus, por podermos ter a liberdade de vir à tua casa, te cultuar e principalmente ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco. Fala o nosso coração, nos dê o entendimento necessário, que só o Teu Santo Espírito é capaz de nos dar. Nos capacita, Deus, para que esta palavra encontre um bom terreno dentro de nós, que ela venha gerar frutos na nossa vida, e que venha ser resposta para muitos dos meus irmãos, como foi para mim neste dia. Abençoa-nos, meu Deus. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. O contexto do capítulo 12 de 2 Coríntios inicia nos falando, sobre uma experiência sobrenatural que Paulo teve. Paulo vai dizer que foi arrebatado, ele não sabe dizer se foi arrebatado de corpo ou se foi de alma. Ele diz que quem sabe é Deus, mas ele afirma que foi até o terceiro céu e que ali ele ouviu palavras inefáveis. O que significa isso? Palavras que é impossível de descrever. A experiência que esse homem teve foi algo sobrenatural, mas ele vai dizer logo em seguida que ele, após essa experiência, após esse arrebatamento, ele vai receber um espinho na carne, e a Bíblia vai dizer que esse espinho na carne foi permitido para que ele não viesse se vangloriar daquilo que ele havia vivido, daquilo que ele havia experimentado. Irmãos, os teólogos falam muito sobre esse espinho na carne, discutem sobre o que poderia ser, e aqui longe de mim querer dissertar sobre isso, mas eu, na minha humilde insignificância, eu penso que esse espinho da carne era algo público, era algo explícito, que provavelmente o entristecia, talvez até o envergonhasse, Mas este homem, tão usado por Deus, com autoridade e poder na vida de tantos, não conseguiu aparentemente ser usado na sua própria vida, neste requisito. A Bíblia vai dizer que ele orou por 3 vezes a Deus, pedindo ao Senhor que retirasse esse espinho. Eu gosto muito dessa expressão espinho na carne, porque eu não sei se você já se machucou com um espinho. Pensa num negocinho pequeno que dói. Até você conseguir tirar aquilo da sua carne, aquilo fica ali o tempo todo te dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. E ele orou, e ele pediu a Deus, e a resposta que Paulo teve de Deus foi um não.
um não para o seu alívio. Mas essa resposta não foi somente um não. Deus continua nesse diálogo, dizendo a ele, fazendo a ele uma promessa muito maior, dizendo que a sua graça era suficiente e que o poder dele se aperfeiçoaria na sua fraqueza. Em outras palavras, na sua dor, no seu sofrimento. Que o poder dele se aperfeiçoaria. Deus diz a este homem: minha graça te basta. Irmãos, a Bíblia diz que graça é favor imerecido. E se nós formos aprofundar um pouco mais no que se quer dizer, no que significa graça, nós vamos entender que é um poder que o Senhor nos concede, que nos capacita a fazer, suportar e ser aquilo que nós não seríamos capazes por nós mesmos. Somente pela graça. Somente pela graça, irmãos, resistimos à tentação. Somente pela graça, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam, nos mantemos de pé. É a graça, é o poder, a consciência do poder de Deus operando em nós e através de nós, nos livra do medo do perecer. Nós não tememos o amanhã por causa da graça de Deus. A graça de Deus. Nós entendemos que a graça não elimina o esforço, mas faz com que ele seja certeiro, como ele seja suficiente e produtivo. Nós nos colocamos no lugar de buscar a face de Deus, de pagar preço. Nós nos esforçamos, porque entendemos que a graça do Senhor não elimina o meu esforço e a minha parte. Meus queridos, Deus sabe como ninguém equilibrar a nossa vida entre as bênçãos e os fardos. Deus, Ele usa o sofrimento para que a glória dele seja manifestada em nós. A fraqueza física ou emocional é o cenário perfeito para que a graça do Senhor seja manifesta, para que o poder do Senhor seja manifesto. É nos momentos mais frágeis que nós vivenciamos os maiores milagres. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele sabia o que significava isso. Afinal, Deus usa vasos de barro, vasos tão frágeis, para depositar o que nesses vasos? O seu poder e a sua glória. Nós somos muito pequenos mediante a todo o poder de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vamos olhar para a igreja primitiva, o tanto que aquela igreja sofreu perseguição, sofreu tempos difíceis, de fuga, né? Nós vamos olhando a falta, a tortura, tudo aquilo que aquela igreja passou. Nós temos a plena certeza que foi a graça de Deus que permitiu que aquela igreja se expandisse, da maneira como se expandiu. Que permitiu que o evangelho chegasse até nós, porque eles não desfaleceram diante de todas as dificuldades enfrentadas. Quando nós olhamos para o apóstolo João, meu Deus, não tem como nós não ficarmos admirados com tudo que aquele homem suportou, com todas as oposições, as perseguições, com a escassez, inclusive a ilha de Pátimos. Foi nesta ilha que Deus deu a ele a revelação de Apocalipse. Foi só pela graça, irmãos, que aquele homem não desfaleceu. Pelo contrário,
ele se manteve de pé, firme, recebendo de Deus aquilo que o Senhor tinha para ele. Quando a graça do Senhor opera, o cansado prossegue. Não é assim? Quando a graça do Senhor opera, acontece o improvável. Há lutas, irmãos, que não vão desaparecer. Há pressões que não vão cessar. Mas a graça de Deus jamais vai te deixar. E essa certeza, e essa convicção, que não pode faltar na vida do crente. Nós temos que saber quem é por nós. Nós não precisamos ser fortes, nós não precisamos ser capazes, nós só precisamos de crer e entender que é dependente da graça de Deus, dependendo dela, que nós vencemos, que nós prosseguimos. Quando a graça do Senhor é suficiente para nós, nada e nem ninguém nos detém. A enfermidade não nos detém, o abandono não nos detém, as frustrações não nos detêm, as decepções não nos detêm, porque quem nos sustenta é a graça do Senhor. É a graça. Não sei se você tem, às vezes, acontece com você de levantar de manhã e falar com o Senhor: Senhor, é só pela tua graça que eu estou de pé. É só pela tua graça. As prisões, os naufrágios, os açoites, nada deteve Paulo. Se você voltar um capítulo no livro de 2 Coríntios, você vai ver ali uma descrição de tudo que este homem passou e não se deteve. Ele faz ali uma relação de quantas vezes foi açoitado, de quantas vezes foi prisionado, de quantos naufrágios ele passou, quantos perigos nas viagens, no rio, no deserto, por ladrões, por inimigos, pelos seus próprios patrícios. Ele vai descrevendo ali para dizer a estes irmãos de Corinto: vale a pena servir ao Senhor. Ele entendeu o poder da graça. Ele vai afirmar no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, é então que sou forte. Ele entendeu. Irmãos, no versículo 9, quando Paulo afirma: minha graça te basta, quando ele afirma a resposta de Deus a ele, fica ali implícito para nós algumas lições a respeito do sofrimento. Não tem como nós passarmos por este capítulo sem entender estas lições. A primeira lição que eu aprendo aqui, que o sofrimento ele é inevitável. No decorrer da nossa vida, nós vamos passar por momentos difíceis e de dor. Não existe vida sem dor. Não existe. É impossível passar pela vida sem sofrer. Como eu disse anteriormente, Deus, Ele equilibra, né? Porque se nós só sofrêssemos, nós não daríamos conta. Então Ele equilibra. Na vida nós sofremos, mas também nós temos momentos de calmaria, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de prazer, né, que Ele nos concede. Quando olhamos para esse relato, quando Paulo testifica que orou com insistência e especificamente para a suspensão desse espinho na carne, e a resposta de Deus foi não retirar esse espinho, mas Deus diz a ele: eu vou te dar força para você suportar.
E eu queria te dizer nesta noite, eu não sei qual é a situação, qual o problema que talvez você possa estar passando. Mas não tenha dúvidas, Deus é Deus que te dá força. Deus é Deus que renova o seu poder. Deus é Deus que acode. Ele pode não livrar o problema, mas Ele passa com você. Ele está com você. Você não está sozinho. Paulo, ele vai dizer que este espinho na carne o esbofeteava. Ah, irmãos, existem problemas que fazem desse jeito conosco. É como se desse um murro na boca do estômago e nos faz nos sentir envergonhados, nos faz nos sentir enfraquecidos. E aí vem a nossa mente: a minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nestes momentos em que você se encontra enfraquecidos. Aleluias. Olha que coisa tremenda, irmãos. Segunda lição que eu aprendo neste texto é de que o sofrimento ele é indispensável. A Bíblia, quando nós lemos, meditamos na palavra de Deus, nós entendemos que o sofrimento ele tem um propósito. Aqui Deus deixa claro para Paulo, o propósito deste espinho na carne é para que você não se vanglorie, para que você não dê lugar ao orgulho, diante do privilégio que foi dado a você de ver e ouvir aquilo que ninguém mais viu. O sofrimento fez Paulo entender que a suficiência da graça é o remédio para a alma aflita. Que a suficiência da graça é a força para aquele que está caído. Que a suficiência da graça é que sustenta o corpo frágil. Existem momentos, meus irmãos, que o problema ele se avoluma e ele é de uma tal proporção que o nosso corpo se fragiliza. E é a graça do Senhor que pega esse corpo caído e põe de pé, que sustenta. E quando nós ampliamos para um poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, seja fraqueza física, seja fraqueza emocional, seja até a fraqueza espiritual, Deus está dizendo a mim e a você, não importa em qual situação você se encontra, a minha graça te alcança hoje. A minha graça te alcança amanhã. A minha graça te alcança depois de amanhã. E eu vou te sustentar. Ah, meus irmãos, não sei se você está entendendo a profundidade desta graça. Terceira lição que eu aprendo neste texto, que o sofrimento ele é pedagógico. Nenhum sofrimento do crente é à toa, passa batido. Deus tem princípios que Ele deseja ensinar a mim e a você. É muito triste quando o crente passa por lutas e não aprende nada com aquilo. Por quê? Porque elas vão se repetir na vida dele, até que ele aprenda a lição que Deus tem para ensiná-lo. E a vida é diferente da escola secular. Na escola, nós somos ensinados primeiro para depois fazermos a prova, não é assim? Na vida, não. Na vida, primeiro nós fazemos a prova e depois aprendemos. É bem desse jeito. E Deus,
na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele não desperdiça as lutas dos seus filhos. Ele pode usar até o meu sofrimento e o seu sofrimento para manifestar a sua glória. Paulo fala muito bem disso lá em Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Paulo, quando escreve aos irmãos de Filipe, ele estava preso em Roma. E quando a gente pensa, na prisão, essa prisão poderia o quê? Amargurar a qualquer um. Mas essa carta de Filipenses, ela é intitulada a Carta da Alegria. Este homem, ele transforma as dificuldades da vida em oportunidades. Ele não está ali preocupado com a situação a qual ele se encontrava. Ele estava preocupado, sim, em propagar as boas novas do Evangelho. Eu imagino que aqueles guardas que faziam o turno naquela prisão, naquela casa, porque a princípio essa prisão era domiciliar. Eu imagino que aqueles homens ouviam a respeito de Jesus de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite, todos os dias, e eu creio que muitos foram alcançados naquela situação, que o Evangelho chegou em muitos lugares ali em Roma, através daquela prisão, daquele cárcere. Por quê? Porque ele transformou a sua dificuldade em oportunidade. Nós não podemos nos calar, independente do lugar. Se estamos num leito de hospital, se estamos num trabalho, se estamos numa escola, aonde nós estivermos, nós temos que usar as oportunidades para testemunhar de Jesus. E era isso que Paulo fazia, apesar do espinho na carne, apesar de todos os sofrimentos que ele já havia passado. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de cristãos muito fragilizados. Eu não sei porquê, se foi essa teologia da prosperidade que enfraqueceu o crente, eu não sei, mas o que mais tem é crente dodói, crente que por qualquer motivo desiste do Senhor, crente que por qualquer dor na unha não vai à igreja, crente que se acomoda. Irmãos, nós precisamos nos levantar deste lugar de comodismo e entender que o Senhor nos chamou para algo muito maior. E esta graça, que é um favor imerecido, nada do que eu fizer em troca alcança o que o Senhor tem nos dado. A quarta e a última lição que eu aprendo neste texto é de que o sofrimento é passageiro. O mesmo Paulo, na mesma carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Que a nossa leve e momentânea. O sofrimento, meu irmão, é por pouco tempo. O sofrimento, ele passa. A dor vai passar. O choro vai cessar. Mas o céu não. O céu é eterno. A caminhada pode ser difícil. O caminho é estreito. Os inimigos podem ser muitos. O espinho na carne pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. E ela nos basta, irmãos, porque ela nos faz enxergar o céu. O nosso alvo é a eternidade.
Se nós estivermos com a nossa esperança só neste mundo aqui, Paulo vai dizer que somos miseráveis. A nossa esperança é o céu, aonde toda lágrima será enxugada, aonde não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, nem sofrimento. Olha que maravilha essa promessa do Senhor para nós. Nós não sabemos tudo o que gostaríamos de saber sobre a eternidade, mas o que sabemos é o suficiente para crermos que a eternidade com Deus será maravilhosa. Amém? Olha para o seu problema e fala para ele: você tem tempo contado. O seu tempo está contado. Deus pode não resolver aqui, mas eu vou me livrar dele na glória. E falta pouco, irmãos. Falta pouquinho para que nós nos encontremos com o Senhor. Quando eu imagino no céu, quando eu imagino a eternidade, me vem à mente o versículo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Eu não sei você, eu fico muito assim maravilhada com a inteligência humana, com o que o homem desenvolve, com o que o homem faz, com o avanço da medicina, com as explicações científicas, isso tudo me encanta. Mas quando eu olho para esse texto e eu penso, nada disso chega aos pés do que nos aguarda o céu. Porque a Bíblia nos testifica assim, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu queria nesta noite, meu irmão, minha irmã, que você nunca se esquecesse. Os que têm a visão no céu são aqueles que triunfam os problemas, que triunfam o sofrimento. Tire os olhos da sua dor. Paulo enfrentou grande sofrimento, grandes perseguições e oposições em seu ministério. Também teve que lidar com o espinho na carne, mas em meio a tudo isso, reconheceu a fidelidade de Deus. Se você está aqui hoje, é fruto da fidelidade de Deus. Se você está nos ouvindo, enxergando, é fruto da fidelidade de Deus. Deus tem criado meios para alcançar você que ainda não está na igreja. Não desperdice. O Senhor, Ele é fiel. E a sua força é suficiente para todas as provações. Amém? Vamos ficar de pé? O Senhor, irmãos, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja para que possamos encorajar os outros. Coisa importante é testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E só testemunha com propriedade aquele que vive, não é verdade? É aquele que passa, é aquele que vence, né, a luta, que vence o sofrimento, aquele que tem um sorriso no rosto, apesar das circunstâncias. A Bíblia diz que o crente vive de força em força, de vitória em vitória. Que nesta noite você seja revestido pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e apresenta ao Senhor este problema que tem te afrontado, esta situação que tem te tirado o sono, que tem te tirado a paz. Senhor meu Deus, como a Tua palavra é real, como a Tua palavra é eficaz, como a Tua palavra é viva, como ela nos alcança de uma maneira tão especial. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada porque a Tua graça tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. O que seria de nós
se não fosse a tua graça, se não fosse o teu poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Meu Deus, temos enfrentado tantas situações que por muitas vezes sentimos que não vamos conseguir, mas o Senhor vem e nos renova, o Senhor vem e nos encoraja, a tua graça vem e nos coloca de pé. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e por aquilo que o Senhor tem dito não na nossa vida. Muitas vezes não compreendemos a sua resposta, mas eu sei que lá na frente vamos entender. Meu Deus, eu quero te pedir nesta noite, fortalece os meus irmãos, fortalece a fé, fortalece o ânimo, fortalece, Deus, a esperança. Que todo aquele que se encontra desanimado nesta noite seja renovado pelo teu poder. Que todo aquele que se encontra abatido seja restaurado pela tua graça, no nome de Jesus. Ah, Deus, o que seria de nós se não fosse a tua infinita graça? Muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez nesta noite o Senhor trouxe refrigério à nossa alma, o Senhor trouxe esperança ao nosso coração e paz para a nossa mente. Abençoa, Deus, os meus irmãos com o teu poder e com a tua graça. É o que eu oro a ti no nome de Jesus e agradeço. Amém. Deus abençoe sua vida.